Mais uma vez, aqui na Ilha da Luta, em Abu Dhabi, a gente está com um bate-papo muito interessante com o head coach de um dos maiores times, né? Jackson Wink. E a gente está aqui com o Rafael Freitas, mais conhecido como Barata. Bem-vindo, tá aqui na Ilha da Luta, hein? Na Ilha da Luta. E você tá aqui, dessa vez, na viagem, né, cuidando da Holly Holm, que vai fazer, né, a luta da noite. Main event of the evening, né, mestre? Qual a sensação, responsabilidade? A responsabilidade é grande, mas realmente todo mundo muito empolgado, porque é uma honra estar aqui na Ilha da Luta, aqui em Abu Dhabi. Onde todo lutador queria estar, né? Todo mundo queria estar, então, tá aqui representando aí a Jackson Wink MMA e a luta principal da noite vai ser fantástico. Vamos ver como é que vai ser. Você, como é que foi o teu contato, primeiro contato com essa equipe, essa grande potência, né? Você foi parar lá com eles e fez um trabalho ali, né? Ganhou a confiança deles, porque você é um brasileiro, né? Exato. E é uma academia, né, dos melhores americanos. Como é que foi esse entrosamento aí com eles? Começou com a gente, o professor Roberto Tussa e eu, a gente tem umas academias de jiu-jitsu, a Gracie Barra Novo México, lá em Albuquerque, e muitas vezes as estrelas do UFC, que treinavam na Jackson Wink, eles iam fazer uns treinos com a gente lá de jiu-jitsu, para eles acostumarem com o chão. Era separado. Era separado, mas eles sempre iam lá dar um treino com a gente. Aí a gente começou a ficar bem familiar um com o outro, e eu, nessa época, eu também estava fazendo MMA, então eu estava seguindo com a minha carreira de MMA. Então eles me chamaram para ir para lá, treinar lá, e foi quando eu fui, comecei a treinar lá na Jackson Wink MMA, e quando a Holly recebeu a proposta para lutar pelo cinturão contra a Ronda Rousey, foi aí que o pessoal, o coach Greg Jackson, coach Wincon John, Mike Wincon John, eles me contrataram para fazer parte do staff team da Holly. Ah, que legal. Tem toda uma história ali, né? Tem todo e tudo é motivo, você faz isso com muita paixão pelo esporte, né? Você pode falar pra gente como surgiu, né? Da onde você veio, a tua linhagem do jiu-jitsu, Barra Gracie, né? Forte, da onde, qual cidade, como surgiu o seu primeiro contato com essa arte marcial? Pois é, meu primeiro contato surgiu em Brasília, Brasília, Distrito Federal. Tem história ali, né? Foi aonde, exatamente. Foi. Você treinou com gente boa, né, Mestre? Com certeza, treinei lá com o professor Ailson Brits de Cão e vários outros, e foi isso, né? A gente, quando eu era pequeno, assisti vocês lá no Pride, dando aquele show, falando, nossa senhora, eu quero aprender isso, quero um dia poder presenciar esse estilo de vida que vocês tinham lá, então agradeço bastante a você, sua equipe e tudo, porque você realmente botou uma cultura bem ligada pra gente lá no MMA, lá de Brasília. Então a gente começou lá em Brasília, treinando bastante, e quando foi em 2007, mais ou menos, foi quando eu me mudei para Albuquerque, Novo México. O professor Tussa já estava lá fazendo um trabalho de jiu-jitsu bacana na cidade. A gente sempre treinou junto desde a faixa branca e ele me chamou, me convidou para continuar o trabalho lá com ele. Hoje em dia a gente tem 12 anos, 13 anos de academia lá e a gente já possui 4 academias na cidade, tomando de conta de tudo lá. Então quem manda dá o recado, quem manda de jiu-jitsu em Tussa é vocês, né? Exatamente, lá em Albuquerque, Novo México, jiu-jitsu é nosso. Né, você tem esses dois destaques aí, né, da Holly Holm, né, o John Jones também é um cara. Conta por curiosidade a gente aí, como é que é o chão do John Jones? Ele é fantástico, mas o jiu-jitsu dele é perigoso. Cara, ele é muito forte, ele é muito forte, a mão né? grande, uma pegada segura. na mão. Eu lembro que eu treinei com ele, era muito próximo da luta dele com o Lyoto ali. E aí eu tava com isso na cabeça, falei, porra, ele é mais forte que o Lyoto. Porque de força, de pegada, assim, né? Ele tem a minha força. Tem mãozão ele tem a minha grandão. força, assim, trocou pegada. Eu achei impressionante, assim, a foto. E ele brinca, ele faz guarda, né? Ele gosta, né? Ele gosta, man. Ele adora aprender. Ele adora aprender tudo que é relacionado à luta, especialmente no jiu-jitsu. Ele adora aprender. Pode mostrar pra ele. Adora umas chaves de heel hook, ele adora tudo. Mostra as técnicas pra ele, ele aprende rápido. E você teve, com a luta, você conheceu diversos países, né, professor? Com certeza. Assim, qual foi, assim, uma experiência que você teve de tomar mais pressão, né, de você ir para um lugar inóspito, né,
lutar contra caras, né, conta alguma história de luta aí de bastidores. Olha, minha viagem mais bacana que eu já fiz aí com o pessoal foi pra Singapura, quando a Holly lutou com a Beth Correia em Singapura. Pô, eles botaram a gente num hotel lá, um dos melhores hotéis do mundo, né? Aquele lá com aquele barco que tem em cima dos hotéis, Marina Bay, eu acho. Então foi bem bacana pela experiência de estar naquele tipo de hotel e tudo, e pelo momento que a gente estava vivendo na carreira da Holly. Ela tinha ganhado o cinturão, depois ela perdeu Ela ganhou de nocaute, né, no chute Ela ganhou, alto. da Beth Correia, ela ganhou de nocaute, um check mark, que ela é bem boa nesse golpe. Mas ela tava vindo de três derrotas, então ela tava assim, lá, adrenalina, né, aquela pressão de ganhar a luta principal da noite novamente. E chegou lá, realmente ela deu aquele chute lá, foi sensacional, foi bacana também. Uma outra experiência que eu tive foi com o nosso querido Diego Brandão. Diego Brandão, você estava comentando, né? Exato. Conta pro pessoal aí, dividir A gente foi fazer essa luta lá em Daguestã. Daguestã, que é a terra do Khabib, a terra dessa turma inteira. Pô, essa turma aí, pô, você chega lá, e todo mundo tem conta aí da orelha. Você chega lá, se o cara, todo homem que tá lá, ele tem a orelha estourada. É impressionante. Tu olha assim, orelha estourada, fala, caramba, todo mundo com cara de casca grossa. É um ambiente bem, cara, tenso, né? Bem tenso. E tava eu e ele só lá. E, poxa, eles são de poucos amigos, né? Eles são entre eles ali. Entre eles, até as mulheres olham pra você de cara mal lá, já sabe que você não é de lá, né? Sabe que você que é o adversário. Então, é todo mundo contra você. E é nas montanhas, assim? Nas montanhas, a cidade, é uma cidade bem, bem bacana, Simba, mas a pressão é tensa, o clima lá é tenso. Mas como eu já tinha conhecido vários atletas do Daguestã, porque eles treinavam com a gente na Jackson Wink, então eu tive uma recepção um pouquinho mais amigável do que o Diego. O Diego, o pessoal tava olhando muito, mas alguns dos meus alunos me reconheceram lá, aí ficou tranquilo. Mas a luta foi... Você tinha 3 amigos no país, né? Dizer assim. Tinha 3 amigos, exatamente. O resto era tudo contra a gente. Falou, vamos ficar quietinho aqui, não fala nada. Mas foi bacana a pressão lá, ele teve a luta dele lá e depois da luta a gente ganhou com um helicóptero armbar, a coisa mais linda do mundo. Diego dá show, né? Ele dá show, ele é um atleta e tanto, tá lá em Moscou agora, olha só, ele tá lutando em Moscou, ele tá sozinho em Moscou, porque o professor, o outro coach não pôde ir por causa desse negócio de Covid e tudo, foi lutar sozinho lá em Moscou, sem ninguém no corner. Isso é brasileiro, hein? Não, esse aí é guerreiro tem história, brasileiro. Tem história. É um dos maiores, né? Personalidade brabo, né? Uma vez, e aí, tu termina de falar, ele ganhou essa luta, né? Ele ganhou essa luta, aí depois, quando a gente tava saindo, os caras eles fecharam o tempo contra a gente. E tentaram invadir, começaram a roubar o pessoal militar teve que fazer a escolta pra gente até o vestiário, porque todo mundo já queria avançar em cima da gente. Foi uma loucura lá, foi bacana pra caramba. Essa experiência que você só vive em um corner, né? Exatamente. Eu falei, eu tava com medo, mas depois que passou, eu falei, cara, graças a Deus aconteceu comigo. Eu queria passar por isso mesmo. Foi bom. É uma coisa diferente, uma experiência que você só vive né, professor, no mundo da luta, uma oportunidade. Emendando nisso, mestre, por que o teu apelido? Porque é barata, o apelido é tão curioso. Todo mundo tem apelido, né? Mas esse apelido eu carrego desde que eu era criancinha, talvez com os 8, 9 anos de idade. Não tem muito relacionamento com a luta, mas é por causa que eu era jogador de futebol. Tu era? Eu era muito, muito bom de futebol. Habilidoso. Eu vou te falar, aí tem uma coisa, é muito difícil você ter um cara que joga bola bem e luta bem, né? Luta bem, eu dei sorte disso aí. A gente da luta é tudo perna de pau. Super atleta. Pois é, então eu era o mais jovem da turma, eu era o menorzinho, moreninho. Então, quando eu jogava bola, eu saía driblando meus amigos, tudo grandão, eu saía driblando eles e todo mundo falava... Pega baratinha, pisa na barata. Aí acabou que ficou o apelido Barata. Ficou Baratinha, a baratinha foi crescendo, aí falou, virou Barata. Virou Barata. Aí, opa, beleza, um abraço, tá tranquilo. Messi, e você competia o jiu-jitsu também, né? Gostava das competições, aquele clima tenso. Você acha que ajudou, né? Toda aquela pressão das competições ajudou você a se tornar um lutador? Você tem uma carreira no MMA, se não me engano, você falou 7-2, 6-2, né? Isso. Você transferiu aquela pressão que você tomou e hoje você consegue administrar essa pressão que seus lutadores tomam, né? Com certeza. Você estava no corner, né, da Holly Holm quando ela ganhou, né, o título mundial
quantas mil pessoas tinham, né? Quando ela, naquela vez que ela desbancou a super campeã, favoritíssima, né? Fala pra gente como é que foi, com quem ela lutou, o que foi pra vocês, aquela pressão. Você foi chamado em cima da hora, a luta adiantou. Conta aquela história daquela luta, né? A luta adiantou, como é que foi? Pois é, foi emocionante. A gente recebeu a proposta para lutar com a Ronda Rousey. A Holly, quando entrou no UFC, ela já entrou. A Ronda era a personalidade, Nossa, na época todo ela mundo, até pra pegava mim, todo mundo. Até pra mim eu era um fãzão dela, né? Eu falei, cara, essa mulher aí, que isso, o pessoal toca nela, ela finaliza. Que é isso, né? Então, foi uma honra pra gente, receber a proposta de lutar com ela. E elas tinham uma data certa, então a gente tinha mais ou menos 3, 4 meses para preparar a Holly para a luta. Mas acabou que depois de um tempo eles anteciparam 2 meses a luta. Então a gente teve quase 1 mês e pouquinho para preparar a Holly. E a Holly não estava bem acostumada, naquele tempo ela não estava muito acostumada com o jiu-jitsu. Então a gente teve um tempo muito curto para preparar ela para a luta. Então, mas graças a Deus ela tem uma disciplina enorme, então ela se dedicou bastante nos treinamentos e a gente conseguiu preparar ela para a luta. E ela, o background dela é totalmente striker, né? Você estava falando comigo, né? Não é só você ensinar como sai do armlock, você tem que ensinar o armlock para ela entender a mecânica do armlock, para saber sair do armlock. Exatamente. Então você tem que tentar, né, fazer a base. Com né? certeza. Você é um professor de jiu-jitsu, meu raiz, né? Exato. Você é raiz, né? Exato. A gente, trabalha o jiu-jitsu raiz mesmo lá do Brasil, que a gente aprendeu, né? E foi isso, foi uma das coisas que ela se interessou bastante no meu trabalho, foi porque quando eu comecei a trabalhar com ela, muitas das pessoas mostravam só a saída para ela. E ela continuava sendo finalizada, não entendia muito. Quando eu comecei, eu fiz um trajeto diferente. Eu falei, poxa, vamos aprender primeiro como aplica todos esses armlocks aí que a Ronda faz. Das costas, de todas as variações. Aí ela começou a se amarrar no treinamento. Primeiro, eu penso que o treinamento tem que ser divertido. Não pode ser uma coisa assim, pressão, é meu trabalho, porque aí o atleta fica meio desgastado. Então eu usei essa tática de, fazer um treinamento mais divertido com ela. Ela fez mais de 300 finalizações de armlock, ela chegava drill, pra né? mim, Você fazia os drills e fazer um negócio mais suave com ela, então. Exato. E ela, mas você tem uma personalidade, eu tô aqui batendo papo contigo, te conheci, você é um cara leve, né? Você é bem-humorado, sorrisão, né? E vai, gente boa, e vai levando, e você assim conseguiu, né, fazer com que ela fizesse sem ser chato, então. Exatamente, né? Tinha que trazer, porque imagina uma pessoa que não entende muito daquilo, tentar aprender num período curto, né? Tentar aprender na tora, é chato, né? Então eu fiz uma coisa mais divertida pra ela parava no treino, nossa, eu nunca finalizei ninguém no armlock, eu não vejo a hora de finalizar alguém no armlock com ela, com essas técnicas. Eu falei, não, vambora, continua treinando. E aí, depois de uma semana treinando só os ataques, a gente começou a treinar as defesas, porque aí ela já sabia como que os ataques estavam vindo, ela podia ver o ataque chegando antes de acontecer, então ela se preparava melhor para as defesas. Aí ela adorou o jeito que a gente começou a trabalhar, ela falou, eu preciso de você no meu corner, e eu falei, poxa, tô aqui pro que vocês precisarem. Então, graças a Deus deu certo. Legal. Porque a melhor defesa do golpe é não deixar encaixar o golpe, depois de encaixado, né? Exatamente. Não sai mais. Então você mostrando a mecânica do jiu-jitsu inteiro, você não deixa nem chegar naquela posição, né? Eu falo para elas que toda finalização você tem a prevenção, né? Prevenção, melhor. A prevenção é a melhor coisa, mas cada ataque tem um nível. Por exemplo, se um ataque não está tão bem encaixado, é um tipo de saída. O ataque está super encaixado, é outro tipo de saída. Então, é bacana estudar. Eu adoro estudar o jiu-jitsu e, estudioso. Aprendendo até hoje, aprendendo. E nesse lado mais técnico, falando, você com os golpes que você gosta de uma plata. Adoro. Você gosta de omoplata. Pra mim é meu golpe favorito. Opa! É meu golpe favorito. Eu sou fazer o dano de meia guarda, gosto de um triângulo, mas meu omoplata pra mim é a salvação do jiu-jitsu. Porque você também não toma a pressão do cara por cima. Por que o omoplata? Eu gosto do omoplata devido a isso, né? Porque eu sou uma pessoa muito de estatura pequena e meus parceiros de treino, eles eram sempre grandes. Wrestlers, né? Grande. Então, quando eu vou pro triângulo, eles me esmagam. Eu ia pro armlock, eles faziam malhação comigo. O omoplata já ficava de lado, não tinha muito peso em cima de mim. Então eu comecei a me adaptar mais com o omoplata. Eu gostei mais dessa posição aí. E você inventou um golpe, você tem um golpe próprio, né? certeza. Conta pra gente o nome do golpe. Pois né? E a galera, você também tem no YouTube, a galera que pode acessar aí. Com certeza. Fala aí pra acessar teus vídeos aí.
Pois é, quando eu era faixa roxa, eu era aquele pessoal que ficava o tempo inteiro tentando inventar posição, tentar criar, tentava entender o porquê que essa posição funciona, né, um mecanismo certo. E eu acabei criando essa posição que o pessoal apelidou como barata ou plata. Barata ou plata. Barata ou Tem um plata. golpe próprio, né? Aí, ó, Aqui deu a guarda da La Riva tem uma barata. Exatamente, eu falei, opa, preciso de alguma coisa aí. Agora eu posso morrer, que aí o nome vai continuar indo. Vai continuar indo. E você, né? Você é um brasileiro, né? Você é um brasileiro. E você está numa das academias, como eu falei, mais tradicionais dos Estados Unidos. Você chegar lá como brasileiro, entrar numa academia dessa, como eu tinha falado, né? Você ganhar uma confiança. Mas você vai lá e ensina pro americano. Você quer que. Né? Você não liga para isso. Você não esconde o teu jiu-jitsu, porque tem muita gente fala muita que gente, a gente muita esconde o gente, jogo, esconde muita o jogo. gente. Tem gente que esconde o jogo. Você mostrar isso para o americano, mostrar isso para uma grande campeã como a Holly Holm, né? E você está difundindo o seu trabalho, né? Mas como você sente? Você sente orgulho de entrar no estádio, como foi na Austrália, em Melbourne, na Austrália, 50 mil pessoas e você está lá, né? Tá lá no corner, como um cara, né? Sente orgulho disso aí? Poxa, com certeza, é um orgulho tremendo. Oh, nossa, até a família mesmo, todo mundo da família fala, uau, você realmente é o orgulho da família, né? Ah, que legal, mas cara. a gente veio da artes marciais com uma cultura, uma filosofia muito grande, um respeito, hierarquia. Então, quando eu entrei lá na Jackson Wink, eu tentei implementar isso, né? Eu cheguei aqui pisando tranquilo, respeitando todo mundo, né? E eles me abraçaram de coração lá e, poxa, deu tudo certo. Mas é uma adrenalina muito grande quando você entra naquele ginásio, todo mundo, aquelas luzes, fala, uau, ainda bem que eu tive vários anos de experiência competindo em nível mundial. No jiu-jitsu e no MMA também, né? Exatamente, eu fiz 10 lutas de MMA, participei daquele programa do Ultimate Fighter. Eu cheguei a lutar no Ultimate Fighter, infelizmente eu perdi na luta de entrar na casa, eu tava lutando numa categoria acima da minha. Mas cheguei lá, participei, então, poxa, tô aí já tem muito tempo nessa jornada. Aprendendo, tentando seguir seus passos, tentando seguir. E como é que tá a rotina de treino, né, da Holly essa semana? Como é que tá a rotina de treino dela? Né? Já treinou o que tinha que treinar? É uma coisa mais estratégica? Como é que tá essa rotina de treino? Agora a gente está muito perto da luta, então a gente só está continuando para que ela continue fazendo os movimentos dela. Mas você fala com ela assim, mais ou menos, para ela manter o que é o movimento que a gente faz bastante revisão do que a gente fez, das coisas mais importantes que a gente quer, principalmente com o jiu-jitsu, né? A gente sabe que a nossa adversária ela tem é um boxe bom também, ela né? tem um boxe muito bom, mas ela treina no chão também, bem. Eu acho a Aldana uma das lutadoras mais completas hoje em dia. Boxeia muito bem, longelinha, né? Um atleta jovem e tem um chão, porte físico bom. Tem um porte físico bom. Eu acho que em pé a Holly é mais completa que ela. Né? Mas ela é perigosa no chão, então sua figura é muito importante nessa viagem. Exatamente. Então a gente agora... Você estudou então as técnicas dela? Com certeza, né? A gente estuda sempre e, poxa, a gente tenta passar, principalmente no quesito de finalizações. Você sabe que não é só saber como sair da finalização, mas é acostumar e se sentir calmo na hora do perigo. Né? Então o único jeito de fazer isso é fazendo bastante drill, bastante treino específico. O drill, explica ao pessoal o que é um drill. O drill é uma repetição. O drill é a escolinha, né? Que a gente chama, a famosa escolinha. Repete de novo. Mas repete numa posição, na velocidade real, né? Exatamente, né? A gente vai escalando, né? Começa devagarinho, depois que o atleta já fica mais acostumado, já vai pegando mais firme, deixa mais pressão para eles deixarem, para sair mesmo no perigo. Mas para mim o que é importante contra a finalização é ficar calmo na hora da finalização para você executar o movimento certo, né? Porque realmente se você não... Você pode saber o movimento, mas se você não pratica bastante, quando, por exemplo, o cara te bota no triângulo, tu já fica ali... Se isso acontecer, é perigoso demais. Então botou no triângulo, faz a saída certa, postura, tudo, sem pânico, né? Então para mim eu acho que isso é muito importante para você se lidar com as finalizações. Para essa luta agora, falando em estratégia, né? Você acha que a Holly Holm tem condição, né? Agora ou sair para frente de aplicar uma finalização? Você acha que ela tem esse jiu-jitsu, né? Não só para se defender,
ela tem um jiu-jitsu para se a Aldana der um mole, ela pode pegar um guilhotina, ela pode pegar umas costas, ela sabe encaixar um estrangulamento. Sabe. Então, tem... isso é gostoso de escutar, né? Vocês ensinaram o jiu-jitsu também, Com não certeza. só na defesa, mas para encaixar. Para mim é importantíssimo você aprender tudo, né? Não pode só numa coisa, mas ela tem as finalizações certas dela, e, poxa, se a Aldana vacilar, tenho certeza que ela vai tem uma caixinha na manga, não precisa falar, Mas então tem carta na manga. Tem carta na manga. Como diz o Robson Grace, tem garrafa para vender? Tem garrafa para vender, com certeza. Tem garrafinha para vender, aí sim. Pô, Mestre, é um bom bate-papo, ó, interessantíssimo, casca grossa, vencedor da vida, né? Saiu de Brasília, montou a academia, manda no jiu-jitsu em Albuquerque, galera. Fiquem de olho. Tem um golpe próprio, né, cara? Tem um golpe próprio. E é o treinador das maiores equipes de MMA do mundo. E, velho, mais uma vez, prazerzão estar aqui com você. Valeu, galera. Vocês ganharam um excelente bate-papo, ó. Prazer foi meu, uma honra. Obrigado.